Tá bom, que já foi. Tá, a imagem tá ótima, o áudio. Tivemos um probleminha, não foi? Foi, mas sim. é assim mesmo. Ainda bem que deu certo. Bem, gente, tivemos um probleminha aqui na abertura da sala. Tive que cancelar a anterior e abrir essa novamente. Então, dá um tempinho. Agradecer a disponibilidade de Isabel em estar conversando conosco. Para quem está aqui pela primeira vez, só explicando esse projeto, ele não é um projeto individual meu, é um projeto que inicialmente nasceu a partir de dois cientistas sociais, um sou eu, o outro é Guilherme, e o que é que nós pretendemos com essas lives? É tentar fazer o máximo de registro a partir de uma transmissão oral, a partir de diálogos feitos com as pessoas ou com os filhos de algumas pessoas muito importantes para nós. E aí, posteriormente, tentar transformar essas lives em produções, em livros, materiais também acadêmicos. Então, essa é a ideia. Então, algumas pessoas vêm mandando mensagens, pedindo para que a gente transforme esse material, essas lives, em livros, e nós iremos realmente fazer isso. A ideia, o objetivo principal é esse, é transformar essas conversas em materiais que no futuro possam ser usados nas escolas, bibliotecas, enfim. O que eu posso dizer também é que esses vídeos, essas conversas já produziram bastante registros, né, sobre a história da cidade, e que hoje talvez seja um papo, uma conversa bem tranquila e com uma transição histórica maior, porque Isabel é a primeira pessoa que eu converso que transitou entre os dois períodos históricos. Um antes da barragem, ou que teve impacto na sua família, a construção da barragem de Sobradinho, e pós-barragem, que também ela foi bem ativa na organização das associações da cidade. Mas, enfim, a tarde é dela, eu estou aqui como coadjuvante, é ela que é a personagem principal, essa pessoa maravilhosa que eu considero muito, ela sabe disso, e que hoje a gente vai deixar aqui essa história, tá, registrada. Bel, inicialmente você faz suas apresentações, se quiser já iniciar algum agradecimento, e já começa, já entra na sua história, como você planejou falar aí, tá? Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Cleito. Boa tarde, pessoal que estão nos assistindo, né? Cleito já conhece, eu não sei que atrevimento é esse dele de ter coragem de me convidar para esse bate-papo, porque ele sabe que às vezes eu perco assim a rédea e vou muito longe, porque é uma história que realmente lembra da minha juventude, se é que tive, né? Porque às vezes a gente na estrada é interrompido por conta de algumas coisas, como aconteceu. E eu sou ribeirinha, nasci em Ilha de Santana, município de Casa Nova, mas me criei no município de Santo Sé, Fazenda Pedras. Meu pai é descendente de índio, dá para ver, né? Minha mãe, descendente de branco. E tô eu aqui, né? Saiu isso aqui. Então, boa tarde, eu agradeço, desde já eu agradeço a todos vocês que tiveram paciência, que acreditaram, eu espero que vocês não desacreditem do trabalho de Cleito, porque é um trabalho excelente. Se ele me escolheu, a responsabilidade é dele, né? Então,
quando o Cleito me fala, quando a gente senta aqui, conversa, para bater papo, para falar dos nossos antepassados, para falar da nossa história antes da barragem, às vezes a gente deixa o tempo passar que nem percebemos que já chegou a noite ou coisa desse tipo. Mas, para mim, é uma honra, sinceramente, estar falando assim dos meus antepassados, estar falando da minha vida, da vida de muitas pessoas que viveram comigo no decorrer de antes da barragem, de depois da barragem, porque quando nós fomos, digamos assim, jogados fora de nossa comunidade, para a gente tudo era novo. E a gente ficava sem saber a que se pegar, todo mundo com medo, que todo mundo realmente tem medo do desconhecido, né? E com nós também não seria diferente, que não foi só meus pais, foram muitas pessoas que foram embora para outros lugares, para lugares que a gente sabe que nunca mais vai ver essas pessoas, outros conseguiram retornar. E meu pai levou a gente para a correnteza na época, porque éramos todos crianças, e em Algodões não tinha escola. Eu sou da comunidade de Algodões, graças a Deus. Gosto muito da minha comunidade, por sinal. E como em Algodões ainda não tinha escola, ele levou a gente para a correnteza. Nós vivemos lá 2 anos. E depois retornamos para Algodões, onde a gente já vinha com a 4ª série, que naquela época, feliz de quem tinha 4ª série, né? E era o nosso caso, que ele dizia que não tinha nada para deixar para nós, mas queria que pelo menos um pouquinho de educação, que a educação de berço ou de esteira, que não sei se tinha berço, foi muito boa, graças a Deus. Me orgulho muito de dizer assim, que meus pais me deram todo o amor que eu precisava, que agora meus filhos completaram, né? Então, é isso. Nós recebemos um presente de Deus, que foi Dom José Rodrigues, na época, e ele começou a orientar esse povo. Porque a gente já vivia em comunidade, mas cada um na sua roça, cada um vivendo da sua pesca, cada um, digamos, quando precisava servir uns aos outros, serviam. Às vezes faziam a boca de noite, como a gente chamava, sentar 2 ou 3 famílias, conforme fosse, na beira de uma fogueira, porque eu vou falar no meu linguajar, eu vou falar, digamos assim, na minha compreensão, dentro do meu entendimento, né? Então, o meu vocabulário vai ser esse mesmo, não vou tentar mudar nada, vai ser desse jeito. Então, quando a gente sentava nas beiras Como eu lhe falei, Oi. Como eu lhe falei, é uma conversa. É uma conversa. Pode ficar à vontade. Faça de conta que eu estou aí na porta da sua casa e você está conversando comigo. Sim, nós estamos sentadinhos ali, né? Batendo papo. Uhum. Pois é, então. E quando viemos para Algodões, lógico, a gente veio assim, todo mundo desorientado, com medo uns dos outros, porque aí agora as casas já passaram a ser juntas, meninos já estavam se vendo toda hora, lógico, né? Que antes cada um pegava seu cesto para ir fazer alguma coisa, outro uma lata para ir buscar água. A gente vivia tipo índio. Só que a gente não conhecia nada, assim, entre aspas, não conhecia muita coisa. Agora tinha uma coisa, era tranquilo. A gente vivia em paz, vivia sossegado, vida de índio, né? A gente vivia tranquilo. E Deus nos mandou Dom José Rodrigues e começou a ensinar o povo que em comunidade, que o povo junto, esse povo poderia conseguir alguma coisa a mais, porque o pessoal botaram a gente lá nas comunidades com um balde, um tambor de 200 litros, uma lona, quem viveu esse tempo sabe que eu não estou mentindo, uma lona, e trazia aquele material de lá da beira do rio, como a gente chamava, né, Cleito? Porque eu já falei desde o início que eu vou falar o meu vocabulário. E qual era o material que a gente trazia? Aquela telha bem rústica, sabe? Aquela madeira rústica, porque o barro não ia trazer, que as casas eram de taipa. Não vou dizer que, com o passar do tempo, a coisa não tenha
fluido, né? As casas eram de taipa, eu acho que eu mesmo não sabia nem o que era alvenaria. E Dom José começou a educar esse povo com reuniões na época, chamando o povo para se unir, para formar associação, que poderia, essa associação deveria ser registrada em cartório, começou a orientar. Na época, nós tivemos muitas pessoas que passaram por a gente, lógico, que ensinaram, muitas pessoas interessadas nessa organização documentada. Nós tivemos várias pessoas, tivemos Celito Questre, tivemos José Carlos do Carmo, que já foi bem para cá, mas também contribuiu, e muitos outros. Daqui, no decorrer do bate-papo, a gente vai lembrando de alguns. E acontece que nós resolvemos a fundar uma associação. Só que antes de fundar a associação, a gente já tinha um campo-escola, né, que a Chesf tinha feito para a gente, que a gente chamava o projetinho, como até hoje ainda se chama de projetinho, onde os pais de família, alguns, faziam ali os seus plantios para aprender, trabalhar com fruteira, na época banana, com irrigação, e a gente também, lá na beira do rio, como eu chamo, a gente trabalhava de irrigação com cebola, plantava cebola, essas coisas assim, tomate. E, com o decorrer do tempo, fizemos um prédio escolar, que a Chesf tinha feito uma igreja. E nós fizemos um prédio escolar. Como foi que nós conseguimos esse prédio? Nós andamos por tanto lugar pedindo material, até ainda chegamos também através de alguns técnicos da CAP, que aí também foi muito tempo, conseguimos material aqui de outros prédios e fizemos um prédio escolar ali, a gente sentava, se reunia, discutia, brigava, porque ainda tinha aqueles que iam para lá, né, com o facão assim de um lado, na bainha, lógico, e o outro às vezes recuava de falar, mas acabava aquela discussão toda. Sei que fundamos uma associação em Algodões. Quando fundamos essa associação, as coisas começaram a melhorar, porque também a gente tinha orientação, muita orientação da igreja. E a igreja, através da igreja católica, nós conseguimos, eu não sei se na época já havia interesse político, não sei que na época foram aparecendo órgãos, como por exemplo, Cássia, Plantec, não sei o que mais, e nós fomos começando a reivindicar nossos direitos, mesmo, digamos assim, achando que era favores, mas começamos a reivindicar nossos direitos. E daí, Algodões passou a trabalhar, a ter escola. Algodões passou, graças a Deus, com o tempo, Algodões passou a ter algumas coisas que antes a gente não tinha lá, que não era mais a gente recebia o carro-pipa para botar 200 litros de água, para esperar para quando aquele carro-pipa voltasse, isso aí na época da Chesf, né? Que a gente, acho que eu estou misturando as coisas, mas depois eu desenrolo a meada de novo, sabe? Na época a gente não era acostumado com aquela coisa, né? Mas tinha que esperar 8 dias para quando o pipa retornasse, e se retornasse, se não retornasse, a gente estava lá a 3 léguas, são 3 quilômetros, são 18 quilômetros de Algodões, onde a gente morava. Não tinha ainda, não tinha ainda, o lago ainda não tinha enchido, e era uma vida de cão, sabe assim? Era uma vida de cão. Não era muito bom, não, o negócio. Não era coisa muito boa, não. Mas nós conseguimos, assim, superar um pouco, graças a Deus, com muita luta, com muito sacrifício. E é isso. Aí eu vou esperar que você também converse um pouquinho, porque eu já falei demais e quero lhe ouvir também. Bom, Bel, aí, no caso, você traçou um aspecto inicial, vamos dizer assim, antes da barragem, mas aí
Comece a contar a partir do momento que você veio para Sobradinho, né, que provavelmente, não sei como é que... Inclusive, nem eu, ainda até hoje, você não me contou essa parte da história. Esse processo de vir... Eu saí do campo, vim para a cidade, como foi essa transição, né, de uma senhora já casada, não sei, ou uma moça ainda, que sai do campo, vem para a cidade, como foi essa mudança, como foi essa transição, como foi o processo também de participação nas associações, o que é que demandou essa participação? Conta essa parte aí para gente. Olha, eu vim para a cidade tem 22 anos. Lá no meu interior só tinha até a 4ª série. Então, quando foi, tem mais ou menos... Eu sei que a gente só tinha 4ª série. No meu caso, eu só tinha 4ª série. E meus filhos, lógico, né, começaram a estudar e também chegaram a fazer. O mais velho chegou a fazer a 4ª série. Ele precisava vir para a cidade. Mas antes eu tive um problema de mama, tive que vir fazer um tratamento. E desse tratamento eu ia passar, ficava aqui um tempo, voltava para lá, passava 1 mês, 2 meses, precisava retornar, eu retornava. E um certo dia me convidaram para fazer parte da associação da Escola Família Agrícola. E eu tinha, assim, um pouco de experiência, que já tinha sido presidente, tesoureira, tinha sido secretária, sabe Deus como escrevia, da Associação de Algodões. E eu não tinha noção da escola, assim. Lógico que a escola também, quando foi fundada, houve discussões em cada comunidade, porque a escola não foi caída assim, puf, foi lá e aconteceu, não. Houve uma discussão com as comunidades, inclusive Algodões, Lagoa Grande, São Gonçalo e outras, né, as associações das comunidades, e a gente fez parte daquele projeto ainda na discussão. Lembro que Luiz Araújo, Celito, Lisinda, um monte de gente, Seu Lunga, Lagoa Grande e tantos outros, eles fizeram parte, Zefinha, Leonides, uma turma de pessoas, né? Fizeram parte desse processo. Sei que acabou que a escola foi fundada com projeto estrangeiro também, que contribuiu muito. E meus sobrinhos fizeram parte da primeira turma. Meus sobrinhos não, meu sobrinho, o Keké, fez parte da primeira turma. Depois foram encaminhando os outros, né? Porque nós tivemos aluno de Algodões, do município de Centro Sé, Casa Nova, Campo Formoso e Juazeiro. Tudo isso a gente teve aluno. Então, porque era uma discussão regional. Na época que começou a discussão por Sobradinho, Sobradinho não era cidade. Sobradinho era uma vila de Juazeiro, como todo mundo sabe, que Sobradinho foi desmembrado de Juazeiro, mas que essa luta já veio muito antes mesmo, que a gente já vinha nessa luta, para o desenvolvimento da cidade, porque a gente acreditava que aqui seria uma cidade, e acredito ainda que vai ser bem melhor, né, que eu costumo dizer, Sobradinho é uma criança, já querem que Sobradinho tenha tudo. Não, Sobradinho vai melhorando aos poucos. E quando foi fundada a escola, passou um tempo, foi da época que também eu estava aqui, porque estava fazendo um tratamento, eu recebi um convite, Luiz Araújo me chamou, e Kleber, meu sobrinho, que era, na época, já não era mais aluno, já era professor da escola, que ele teve em Riacho de Santana, mas Paulinho e outras pessoas. E quando retornou, ele, que na época aqui não tinha 2º grau, pela pedagogia da alternância, que a escola a EFAS, né, que é a Escola Família Agrícola, é a pedagogia da alternância, que é muito importante, sabe, Cleito? É uma coisa assim,
é um projeto que eu acho que a gente deveria olhar melhor. Eu não estou desmerecendo a escola tradicional, jamais tenho um grande respeito, e sei que é através da escola, através da educação, que se transforma o homem. Né? A gente sabe que o homem é um produto do meio, e é através da educação que nós vamos conseguir mudar o nosso sistema. A gente sabe disso, né? E eu espero que não seja assim tão longe. Mas o projeto da pedagogia da alternância é um projeto bonito, bom, onde nós temos assim belos frutos aqui em Sobradinho, que saiu daqui de Sobradinho, que hoje estão no país afora, né? Nós, como temos aqui também, pessoas que passaram por lá, pessoas que contribuíram no assentamento da pedra fundamental e pessoas que por lá deram, digamos assim, fizeram o seu trabalho, pessoas que ensinaram e pessoas que aprenderam. Eu, por exemplo, não consegui sequer um dia ensinar. Eu não consegui ensinar nada. Eu passei por lá, mas eu só aprendi, meu amiguinho. Não aprendi tudo, não, porque ainda quero aprender muito mais, lógico, né? Mas aprendi muito. É um projeto belíssimo. Eu não sei se eu posso estar aqui falando tanto assim do projeto, desse projeto, né? Mas como o tema está voltado à educação, à história, eu acredito que não há história sem conhecimento, né? E eu queria, assim, até pedir, assim, que as pessoas também, que eu não sei hoje como é que está o corpo da escola, não sei como é que está funcionando, eu não sei, assim, falar muito da escola, que é até uma dívida minha com a escola, porque ali eu aprendi, ali eu vivi, ali, digamos, houve problemas, lógico, mas superamos. Ali, naquela escola, porque ela me mostrou, assim, digamos, um conhecimento que eu não tinha. Hoje, graças a Deus, eu conheço a Bahia quase toda, através da Escola Família Agrícola, porque a gente fazia trabalhos, fazia formação para monitores e para gestores, por sinal eu fiz o curso na pedagogia de alternância, e graças a Deus gostei muito de gestão na pedagogia da alternância, gostei muito. E é isso, amigo, é isso. Se meus colegas como Kleber, Juriti, Maurício, Gil e outros, são tantos, Doura, Seu Lunga, Erival Barbosa, que fez parte lá também, né? Domingos, que hoje é o que a gente na época chamava do sindicato, que hoje é presidente do Sindicato dos Trabalhadores, que era Domingo do Bom Sucesso. E assim, eu só tenho a agradecer por aqueles dias que passei ali, sabe? E acho que eu já falei assim muito, não sei nem se deveria falar tudo isso, mas é uma coisa que a gente se tá empolga, ótimo. né? É uma coisa que a gente se empolga. Sei que lá eu causei constrangimento para algumas pessoas, eu sei disso, eu acho que por falta de entendimento ou de conhecimento, os dois, né? Mas, assim, em nenhum momento eu nunca tive intenção de fazer o mal à escola, como até hoje não tenho, e me sinto, porém, muito bem, muito, muito bem quando eu falo de um Kleber, de um Paulinho, de um Agnaldo, de um Reginaldo Sena, e, assim, são tantos que não dá nem, porque eu não tenho, há um Ailton Ferreira, eu não tenho, assim, como falar em todo mundo, lógico, né? Mas quando eu sei que esse povo está amparado, bem amparado. Cleito, aquela escola, para você ter uma ideia, ela germinou semente ali que possa ser que tenha pecado uma ou duas sementes. Eu não lhe digo com precisão, mas uma coisa eu lhe garanto, deu belos frutos, muitos frutos bons. Viu? E fala alguma coisa também, como é que é bate-papo se só eu converso? Olha, eu vou explicar uma coisa para o pessoal que está assistindo e vou pedir outra a você. Como a gente tá contando uma história, a gente geralmente não segue começo, meio e fim.
Então, a gente, uma hora está no presente, outra hora volta um pouquinho mais ao passado. E aí, Bel, nesse momento agora, eu queria voltar um pouquinho no passado, tá? Eu fiz 2 pedidos a você, e aí agora você vai entender por que o primeiro pedido, que o segundo você já atendeu. Por que eu fiz? Quando vocês, quando digo vocês, a sua família, residiam na comunidade anterior, que você falou o nome, eu esqueci. Sua comunidade de origem antes da barragem. Sim, eu nasci na Ilha de Santana, eu sou capivara, né? Diz que quem nasce na Ilha é capivara. Eu nasci na Ilha de Santana, mas eu fui criada na Fazenda Pedras, município de Centro-Sé. Pronto. E uma dessas, ou na Ilha de Santana, ou na Fazenda Pedras, que eu não lembro, você me contou uma vez de como era a pedagogia utilizada pela sua mãe para educar vocês, no sentido, quase ensinar a escrever, vamos dizer assim. Eu queria que você contasse essa história, desde do riscar o chão, como das histórias que sua mãe contava, e que se você pudesse contar uma, as pessoas entenderem um pouco como era esse processo de vida de vocês por lá. Olha, Cleito, desde da Ilha de Santana, né, que eu já saí de lá com 7 anos, que eu lembro do meu pai com a gente, meu pai e minha mãe com a gente cantando, né, brincando. Minha mãe costumava, ela era assim um pouco nervosa, igual a minha menina, mas ela era muito carinhosa, ela amava, eu sei que ela amava demais. E ela sempre procurava cantar, ela sempre cantava. E cantava. Eu hoje, assim, eu entendo que para nos educar, ela queria dar um recado de algo que a gente tinha feito, que não estava correto, ou queria parabenizar. Porque minha mãe tinha essa qualidade, dizer sim quando sim e não quando não, né? E aí, quando ela queria corrigir, ela cantava uma música que mais ou menos a gente entendia. Quando ela queria parabenizar, também. Mas ela contava tanta história. Meu pai também contava muitas histórias para a gente, né? Aí eu não sei se ainda lembro de alguma. Não sei se ainda lembro de alguma história. Mas uma que eu lembro assim, que sempre que iam para a casa do vizinho, digamos assim, que fosse 1 quilômetro, mais ou menos, 1,5 quilômetros, eu que suponho que eu era criança, digamos, tinha uns pés de um buzeiro na estrada, a gente ia, às vezes, de pé, os 2 menores iam no colo, né? Meu pai levava um aqui, e minha mãe levava o outro no braço, nós ia caminhando. Para ir ia muito bem, porque a gente sabia que ia encontrar com os priminhos, brincar, correr, cantar, que ela fazia muito brincadeira de roda, né? Que a gente chamava brincadeira de roda. Vamos brincar brincadeira de roda. Aí sentava todo, pegava todo mundo na mão uns dos outros, e cantava e tirava verso, aquela história toda, mas sempre eles contavam uma história. Que eu sei que é essa, que você quer que conte, mas não vou cantar. Ai. Você sabe que vai tomar tempo, né? Então, eles contavam. De tanto eles sentarem contar várias histórias, mas todo dia eles contavam aquela história, né? Dos irmãos que os pais não tiveram mais como criá-los porque não tinha mais o que dar para comer, tinha outros filhos, e aí teve que mandar os filhos embora. Eram 3 irmãos, era João, José e Maria. Então, no primeiro dia, eles entregaram, deram a cada um, eu vou falar no meu linguajar, no meu vocabulário. Eles deram a cada um punhadinho de milho. E eles saíram soltando na estrada, né? Na medida que eles foram soltando na estrada, quando eles se perderam no meio da noite, que não tinham para onde ir, a lua estava clara e eles viram aqueles caroços de milho lá na estrada e eles retornaram para casa porque seguiram.
o roteiro. No dia seguinte, eles ainda tinham um pouquinho de farinha. Aí eles deram um punhado de farinha a cada um. Cleiton, não tem nem graça depois de ver contando história na hora dessa. E aí, aquele punhado de farinha, eles saíram soltando, como fizeram com o milho. Lógico e evidente que essa farinha com o vento ia apagar, e foi o que aconteceu, e eles não conseguiram voltar. Eles chorando embaixo do pé de um buzeiro, que é por isso que me lembra muito, é porque quando a gente passava à noite, tinha um pé de um buzeiro na estrada, quando ia para essa casa, né, de João de Pura, como a gente chamava. E aí, eles se perderam, ficaram chorando, né, pedindo socorro e tal. E apareceu Nossa Senhora. Falou assim, olha, vocês vão seguir em frente, vocês vão encontrar 3 lagoas. Na primeira, vocês vão beber água. Na segunda, vocês não bebem. E na terceira, vocês bebem. Tá bom, tá bom. Aí deu uma comidinha ali a eles e foi sempre guiando eles. Tudo bem. Quando chegou na frente, eles encontraram a primeira lagoa. Aí tomaram a água, porque estavam com muita sede, evidente. E seguiram. Quando chegaram mais na frente, aí encontraram a segunda lagoa. Aí a irmã falou assim, ó, não bebe dessa água não, porque senão você sabe, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Como o homem é teimoso, disseram, nós vamos beber. E a mulher dizia, não bebam, não bebam, porque vocês vão se dar mal. Aí ele não sabia que mal era, falaram, então nós vamos beber, que é para ver que mal acontece. Aí beberam da água, os dois viraram 2 garrotes, cada um virou um garrote. E ela saiu tocando esses garrotes. Saiu tocando os irmãozinhos, chorando, tudo, mas não tinha mais jeito, que já tinham virado garrote, né? Quando chega, agora é engraçado, contando a história de dia. Quando chegaram na frente, aí encontraram a outra lagoa, beberam, não teve mais jeito, não desvirou, continuaram. E ela foi, quando chegou em uma fazenda, aí tinha um rei, lógico, antigamente, né, tinha muitos fazendeiros, muitos reis, sei lá quem mais. E aí se apaixonou por a moça muito bonita. E ela não queria, porque ela tinha aqueles 2 irmãos. Licença aí. Como ela tinha aqueles 2 irmãos, ela dizia, eu não lhe quero, porque eu tenho meus irmãos, eles são gente. Contou a história lá, né, como tinha acontecido. E o rei, não, eu quero é você, não quero nem saber. É você. Aí casaram. Disse, eu vou casar com você. E seus irmãos, eu vou tratar eles como se eles... Tudo que você é quem sabe o que é que eles precisam, o que é que eles comem, como é que eles vivem. E eu vou criar eles, vou cuidar deles, e ninguém nunca vai tocar um dedo neles. Eu tenho medo de matar meus irmãos, não sei o que e tal. Mata não. Aí casaram. Só que a criada tinha uma filha, né? A pessoa da casa que cuidava da casa tinha uma filha e era quem queria casar com o rei. E digamos assim, a pessoa que trabalhava na casa era quem queria que a filha casasse. Aí disseram, o que é que nós vamos fazer? Eles casaram, ela engravidou, e um certo dia elas tramaram, vamos matar Maria? Vamos. Como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos levar ela para o rio para dar banho, e lá na beira do rio a gente joga ela dentro d'água, e disse que foi ela que sumiu. E os garrotes, nós manda matar. Nós vamos dizer, você vai se passar... Não vai dizer nem que ela sumiu. Você vai se passar por ela, dizer que está gestante e que está desejando comer o fígado do boi. Imagina, que o boi era irmão da que estava lá morta, né? Aí ela... não sei se vai dar certo. Ficou naquela... Dá certo, aí assim fizeram. Foram para o rio, lá no rio, jogaram ela de ladeira dentro, que devia ser igual quando eu morava lá na Fazenda das Pedras, que era muito fundo. Isso aqui ela por lá ficou. E elas vieram, se arrumou, fez a barriga de novela, não sei o quê. E quando
De noite, só aquela gritaria, e o rei perguntou, é o quê que Maria tem? Disse, não, Maria está incomodada. Naquele tempo dizia assim, Maria está incomodada, Maria quer que chame a parteira. Maria quer que chame a parteira? Não. Ela disse que quer falar com o senhor meu rei. Aí o senhor meu rei foi lá, quando chegou lá, disse, é o quê que Maria tem? Só que não podia passar da porta, né? Mesmo sendo pai, não podia ver a mulher incomodada. Aí disse, é porque ela quer o figo do boi. Que boi? Se ela quer o figo do boi, do boi, dos boi que estão lá amarrados. Não, ela não está doida. Como é que eu vou matar esses bois se ela não pode, se é os irmãos dela? E falava, né, lá, que não podia, não sei o quê. Quero porque quero. Tem que ser, porque você, quem sabe, se você não matar esses bois, você vai perder seu filho. E aí, como é que esse reinado, quando você morrer, vai ficar sem rei? Aí você vai escolher ou os bois ou o filho, né? E Maria. Aí o rei chorando que não queria, porque tinha feito um juramento, não sei o quê. E aí, não, mas tem que fazer, foram fazer. Aí ele chamou o cidadão lá, criminoso, mandou matar os bois, os 2 bois. Aí foram, manhãzinha cedo, amanhã de madrugada, tem que matar os 2 bois. E queria logo, que menino guloso, queria logo um pedaço dos 2, sabe? Aí tá bom, vamos lá. Aí os cabas foram lá molando a faca, molando os cutelos para matar os bois, para tirar o coração ou tirar o fígado, para dar um pedaço do fígado, para Maria não morrer, porque tinha lá o bebezinho na barriga. Aí os bois resolveram cantar. Pois não é que esses bois cantaram. Aí esses bois começaram a cantar. Agora foi numa voz bonita, não foi assim não, viu, Cleito? Eu já cantei, eu inventava de cantar, mas depois perdi minha mãe, perdi a voz também. Mas eu vou tentar, vamos lá. Mana, mana minha, mana do meu coração, tá molando seus cutelos pra matar seus 2 irmãos. E ela estava lá dentro d'água, com a filhinha debaixo, no braço, né? Que lá ela tinha tido a mesma proteção que tinha pego ela no meio da estrada. Estava lá, tinha levado ela para um palácio, coisa e tal. Aí ela respondeu de lá. Manos, manos meus, manos do meu coração, tô aqui no fundo d'água, com sua sobrinha na mão. Aí um dos capangas escutou. Disse, gente, e boi fala? O outro. Aí correram assombrados, que os boi tinham virado o bicho, se já era bicho, né? Aí os boi tinham virado o bicho e correram lá apontar o rei. Senhor meu rei, cadê o filho? Maria tá aí. Maria os gritos, querendo filho. Cadê os filhos? A mulher lá, ele vai morrer e eu vou mandar matar vocês. Senhor meu rei, nós vimos um absurdo. Os bois viraram bicho. Mas esses bois já são bichos, não sei o que e tal. Vamos lá para você ver. Não vou não. Aí mandou outro ir lá. Vai, quando chegou lá, eles estavam cantando de novo. Mana, mana minha, mana do meu coração, estão amolando seus cutelos para matar seus 2 irmãos. Aí o rei escutou. Que diabo é isso? Olha, Clei, como é que eu falo, meu irmão? Faz quando só tá nós 2, né? Aí ela respondeu. Manos, manos meus, manos do meu coração, tô aqui no fundo d'água com suas sobrinhas na mão. Aí o rei ficou doido. Não quero. Aí ficou doido e mandou soltar logo os bois. Aí a proteção que ela tinha tido, né, Nossa Senhora, deu uma pombinha a ela. Aí disse, olha, quando chega, você vai voltar. Eu vou lhe botar lá na beira do rio, no porto, como a gente chama. Quando você chega lá, você não vai falar com ninguém e não vai pegar em ninguém. E nem vai deixar ninguém pegar em sua filha. A coisa mais linda do mundo, né? Parecida com a mãe. Aí, tudo bem.
Quando você chega lá, vai colocar 2 pombinhas. Você vai colocar na boca de cada um deles, que deixar que eles vão virar em gente. E aí, o que tiver para acontecer pela frente, você é quem decide. Aí ela veio, quando chegou que o rei viu, né, doido para pegar a mulher, para pegar a filha, e não podia, porque se pegasse, quebrava o encanto, e aí agora virava um bicho de novo, né? Aí o que acontece? Quando ela chegou, aí botou. Conseguiu ele querendo pegar nela, querendo pegar na menina, e queria pegar todo mundo querendo pegar. Ainda acrescentava, né, que ouro, falava assim, que era cheia de ouro, cheia de não sei o que mais e tal. E aí, quando ela chegou, ela colocou. Ela fez, como a mãe dela tinha mandado, né, como Nossa Senhora tinha mandado. Quando ela colocou a pombinha lá na boca, aí eles desviraram. Viraram em gente novamente. E foi aquela festa, o rei mandou fazer aquela festa, matar outros bois, coitado dos outros bois, né? Mas é essa mesma vida. Mandou matar outros bois e fazer uma grande festa, chamou todo mundo da vizinhança, chamou muita gente para fazer essa festança. Deu essa festa para o povo e perguntou para Maria, você quer que faça o quê? Aí ela disse, eu não quero que faça nada. Eu só quero que meus irmãos sejam tratados com respeito, eu só quero que meus irmãos sejam tratados com atenção e quero que você aprenda a dar ouvido. Porque se você tivesse dado ouvido para a pessoa, para os 2 rapazes que chegaram aqui, lhe dizendo o que tinham visto, você tivesse escutado, isso não teria acontecido de eu passar lá mais uma noite. Eu teria vindo antes. Mas eu não quero fazer nada. Aí ele disse, não vou fazer nada com elas, não. Aí chamou 2 caras e disse, pegue os 2 burros mais bravos que tiver. Cleide, eu vou contar, não mandei isso. Ai, meu Deus. Pega os 2 burros bravos que tiver, amarra a perna dela em um e outro na outra. E aí um dá uma chicotada em um, outro dá uma chicotada no outro. Aí o resultado não precisa dizer, né? Isso é que até hoje, ninguém sabe onde é que anda. Ah, Cleiton, me paga. Essa história é muito linda. Essa é a primeira vez que você me contou, eu me apaixonei por essa história e ter registrado ela agora aqui, para mim, é magnífico, porque toda vez que eu quiser ouvi-la, eu vou sempre estar retornando a essa nossa conversa e escutando. Porque era uma forma que os mais antigos encontravam para, de alguma forma, ensinar as crianças sobre o mundo, sobre a vida. Quantas lições não tem aí nessa história, desde do aspecto religioso, e aí talvez até com um vínculo maior com o lugar, que é o que a gente tem conversado muitas vezes, eu e você, que as pessoas estão perdendo essa conexão, esse vínculo com o seu lugar, e que de alguma forma conecta a sua história, ou a história que você está contando, com todas as lições que o Dom José Rodrigues também passou para vocês, da importância da coletividade, da importância do trabalho coletivo, como uma forma de conseguir aquilo que tinha sido usurpado de vocês, que era os direitos básicos, o direito à água tratada e com qualidade, direito à energia, direito à educação, à saúde, aspectos básicos. Né? Para algumas pessoas que talvez não saibam, muitas comunidades rurais, eu vou usar esse termo, não é nem um termo adequado, mas muitas comunidades do campo, do nosso campo aqui, as comunidades que ficam numa zona mais afastada do centro, elas passaram mais de 40 anos, e algumas até hoje, pós a construção da barragem, não possuem água tratada com qualidade. Muitas não possuem energia elétrica.
chegou acho que há 2, 3 anos para algumas. Ou seja, quando nós falamos da construção da barragem como um instrumento tecnológico que veio para revolucionar a nossa cidade, a gente tem que pensar num aspecto mais amplo. E aí eu queria que você contasse um pouco dessa relação da sua família, a história da sua família, os impactos que ela sofreu com a construção desse empreendimento aí que nós chamamos de barragem de Sobradinho. Olha, Cleito, o meu avô, não tem jeito para não falar digamos assim, antes da barragem, né, da construção. Eu me lembro, em 72, eu não tenho problema em dizer a idade, não. Em 72, quando eu estava fazendo meus 10 anos, eu lembro que chegou um pessoal na casa do meu avô, no Algodão Velho, que ainda não era ali onde é hoje, e tinha uns pés de sisal na frente da porta, que a gente ficava mais na casa de farinha. A casa era pegada à casa de farinha, e tinha uns pés de sisal na frente da porta. Digamos, as casas sempre tinham uma cerca na frente, era uma porteira, que a gente chamava de porteira, e tinha uns pés de sisal, e chegou um pessoal lá, e a gente falava assim, que eles vieram voando. Eles foram foram de carro, mas nós sabíamos o que era um carro, pelo amor de Deus, se a gente só conhecia lombo de jegue, pelo amor de Jesus. E barco, porque eu sou da beira do rio, no caso. E eles falaram que era para meu avô indenizar aquilo ali, porque não sabia nem... Mas eu sempre fui curiosa, ficava escutando conversa, né? Fazia que estava dormindo e ficava escutando meu avô conversar, mas o povo... Eu gostava muito dessas histórias assim que eles contavam. E aí eles falando que meu avô precisava indenizar, porque o desenvolvimento tinha chegado na região, a gente ia parar de viver como índio, ninguém ia viver mais escondido na mata, que a gente não vivia escondido na mata, né? Mas tinha uma vida pacata, né? E que ele ia ganhar um dinheiro, porque a água, e foi lá e fincou digamos assim, um ferro, que era um marco, na frente da porta do meu avô e falou assim, a água vai vir aqui. Aí tinha outro cidadão lá, que por sinal já faleceu, e aí meu avô falou assim, quando esse desenvolvimento chegar, eu sei que não vou estar aqui, mas eu vou ter neto, vou ter filho, vou ter alguém que vai estar aqui. Então, eu não posso indenizar. Meu avô já tinha um certo conhecimento, mesmo naquela época, né? Porque quando eu indenizo, eu perco o meu direito. E aonde eu vou agasalhar meus filhos? Aonde eu vou agasalhar meus netos? Minha família? E aí eles falaram assim, não, mas é porque nós estamos aqui, porque vai ter energia, nós sabia o que era energia, sabia que era energia quando comia abacate com açúcar e rapadura, que dizia assim, come esse abacate com rapadura que é para criar energia. Nós pensávamos que criar energia sabe, era coisa assim desse tipo, que nós ia ter energia, que a gente ia ter digamos assim, como é que se diz, um asfalto. Eu ia saber o que era asfalto, pelo amor de Jesus, eu e outros, que ia passar ali perto. Ou seja, eu suponho que eles estavam mostrando o projeto. Depois eu imagino que eles devem ter mostrado o projeto para meu avô. Meu avô não concordava, dizia que não concordava, como não concordou. Lá, se eu lhe disser que todo mundo era proprietário, era rico, eu estou mentindo para o mundo, para Deus sabe que não era. Então, havia as pessoas que tinham terra e havia as pessoas que moravam em fazendas, em lugares que eram de outras pessoas e pagavam renda. Eles pagavam para morar naquele lugar. Só depois, quando eu não cresci, mas envelheci, né, foi que fiquei sabendo
que a questão de não ter casa de alvenaria não era tanto atraso por não ter o bloco, por não ter o tijolo, sei lá como é que chamava na época, e sim porque na medida que você fazia, que você beneficiava uma terra que não era sua, na medida que você fazia benefícios naquela propriedade, você podia se achar dono, podia se achar mais ousado. A palavra correta é essa, né? Para mim. E aí, mas meu avô tinha. Meu avô era dono de terra, como eu falei, minha mãe era descendente de pessoas que vieram de outros lugares e assim, muito longe, mas era descendente. E meu avô tinha terra, tinha outras famílias que tinham terra, algumas indenizaram, outras não. Então, para mim, para minha família, meus pais, meu pai era pescador nato. Meus irmãos mais velhos também eram pescadores. Viveram sempre da pesca. Agora, imagine para a gente que era acostumado ter assim, digamos, tinha uma cana plantada na beira do rio, cana de açúcar plantada na beira do rio, que todo ano tinha o corte de cana, onde aquela cana era para fazer mel. Era plantio de vazante. Era plantio de vazante, isso mesmo. E com a retirada, aí acabou tudo. Só que teve uma vantagem, que tudo há seu lado positivo e negativo, negativo e positivo. Pessoas que vieram de lá, que não tinham terra, algumas pessoas passaram a ser dono da terra, porque a terra tinha sido indenizada pela Chesf. A divisão, que se precisar hoje, eu ainda sei onde é a divisão da fazenda Pedras, com a fazenda Algodões, onde meu avô era proprietário, que vizinha Albano e meu pai sendo do lado da fazenda Algodões e Albano ainda era da fazenda Pedras. E muitas pessoas têm terra hoje, isso é verdade. Lá só duas ou três pessoas tinham carro, Zé Baixinho, não sei o que, algumas pessoas tinham carro. E hoje não, hoje todo mundo, se quiser até, é dono de frota de carro, né? E essas coisas, o desenvolvimento aconteceu, mas também a gente sabe que tudo que o homem constrói é para se autodestruir, a gente sabe disso, né? Porque aquela paz de dormir no terreiro, de cantar, e que a Chesf não mandou ninguém fazer isso. Mas, digamos assim, muitas coisas que a gente não conhecia, a gente passou a conhecer, que também eu não sei. Se pelo decorrer do tempo, né? Não sei se, digamos assim, se com a evolução, sei que foi diferente. Eu não tive, digamos, eu saí de lá com 14 anos, quando eu saí da beira do rio, e eu não tive uma juventude ali. Daquele pessoal, teve colegas que eu não vi mais. E posso um dia ainda encontrar em outro planeta, mas aqui eu não encontro mais. Dos meus colegas, sabe? De minhas colegas, que a gente brincava, que a gente subia nas pedreiras para tomar banho, eu não sei se você sabe o que é calumbi, não sei se você sabe o que é engazeira, a gente pulava lá para rodear os pés de engazeira, então, essas pessoas que a gente conviveu junto, que a gente brincou junto, eu não vi mais. Então, houve esse impacto. Houve o desenvolvimento? Sim, mas houve esse impacto. Aí eu me pergunto, será que se a gente ainda hoje estivesse lá, o desenvolvimento não teria vindo? A energia não teria vindo? Não, porque a energia veio por conta da barragem. Sim, a energia veio por conta da barragem. Por que pagamos energia tão cara? Se bem que esses 3 meses aí, né, ficaram sem pagar algumas pessoas. Mas eu não queria que isso tivesse acontecido, porque não é nem coisa de brincar com o sentimento dos outros, né? Por conta da pandemia. Então. Bel,
Foi. Aí, como você está contando, você perdeu esses laços de amizade, de carinho, os entes queridos que vocês Sim. que já tinham falecido, ficaram lá, vocês não perderam esse direito de visitá-los, né? Como nós temos até hoje. Mas e aí você veio para Algodões, foi estudar em Correnteza. Correnteza. E quando foi que começou a sua militância com as associações, e se foi em Algodões, se já foi com a EFAS, né, com a associação que Algodões. deu. E como foi isso? Me explica aí, como foi, o que foi que lhe impulsionou a participar ativamente nesse processo? A necessidade, em primeiro lugar, né? Eu começou assim, eu não tinha, digamos, a gente, o povo tem um certo ditado, mas não vou dizer aqui não. A gente tinha quarta série na época, né? E a Chesf queria se reparar, eu suponho, de algumas coisas. E fez um convênio, que isso não tinha sanitário na época, em canto nenhum desses negócios aí dos retirados. Aí, na época, a Fundação CESP fez um convênio com a Chesf para fazer fossa séptica, né, nas comunidades. E foi na época, Cleiton, acho que se puxar alguma coisa vem, né, que a cabeça da Vera não está muito boa não, mas ainda parece que vai vindo alguma coisa quando vai puxando. Então, e reparar as casas de taipa. Quando a casa era, digamos assim, muito destiorada, eles desmanchavam e faziam outra. A Fundação CESP, na época. Quando a casa estava mais ou menos aquele dono que era mais zeloso, que tinha ajeitado assim, aí eles passavam outro reboco, dava aquela ajeitada, né? E fazia essa fossa, meu irmão. Se eu lhe contar como era, ai, ai, não vou nem lhe dizer. Imagina. Eu E sei, Bel, eu sei como é, eu vivi esse tempo aí. viveu, né? Pronto. E aí a gente tinha ido para a Correnteza, tinha estudado 2 anos na escola Dom Tomás Guilherme Muffer, como eu lhe falei naquele dia, né? Da professora Maslene. E voltamos para Algodões uma quarta série. Pois vão, viu, Cleito? Eu agradeço muito a Deus por isso, e não tenho vergonha de dizer. E como precisava de cada comunidade uma pessoa para fazer esse curso, que era chamado orientador de campo, para que a pessoa fizesse o trabalho na comunidade de conscientização, porque ainda havia resistência. Havia pessoas que diziam que não aceitava porque queria tomar a casa. Que casa, meu irmão? Não era que a gente tinha, né? Servia. E que, e que aqueles banheiros era porque queriam tomar. E eu lhe pergunto, tomar o quê? Mas só que disse que o gato escaldado com água quente da fria tem medo. Tinha medo por conta do que a gente já vinha assombrado correndo de pé, né? Então, aí teve uma pessoa lá de Algodões que foi convidada, porque era a pessoa, digamos, o representante na época. Porque quando mudamos para as comunidades, quando nós retornamos de Correnteza, que eu retornei com meus 16 anos e tal, eu era muito ainda jovem na época, né? Não tinha. E me convidaram, me convidaram essa pessoa, não me lembro bem assim como foi o fulano é o representante, no caso, né? E a pessoa que veio, infelizmente, não tinha aquela quarta série que eu tinha, entende? Então, era uma pessoa super desenvolvida, assim, que sabia expor bem melhor do que eu, que chegava e dava o recado, né? Mas não acompanhava, não acompanhava. Aí, quando é um certo dia, eu tô na roça, que a gente mudava esse bolo, não sei o quente e tudo, mas nunca fui trabalhadeira muito, não. Aí,
Chegou um pessoal lá em casa me procurando. Estavam procurando pessoas para fazer um teste para descobrir quem era a pessoa que vinha, que podia vir. Aí sei que não é, rapaz, foram achar logo eu. Aí, assistente social falou assim, conversou comigo, procurou se eu tinha disposição, se eu tinha coragem de sair de casa para passar um tempo, se ficou perguntando se eu arrumasse um emprego, se eu queria um emprego. Eu toda a vida meio preguiçosa para estar na roça. Eu disse, eu não sei nem se eu terminava essa cebola aqui, né? E aí ela disse, eu vou fazer um ditado com você. Eu vou ler aqui um bilhete, você vai escrever isso debaixo de um pé de juazeiro, viu? Eu não tenho vergonha não, né, Cleide? Fico contando as coisas. Você vai escrever e vai me devolver. Eu já fiquei assim, igual quando foi para conversar a live. Começar o bate-papo aqui, né? Aí, mas depois tudo melhora. Aí eu falei, beleza. Daí enxergava bem, escrevia não bem, mas escrevia conforme eu sabia. Agora, Cleide, imagina o que me trouxe a esse curso. Eu escrevi o ditado, né? Na época eu ainda sabia o que era, acho que sabia o que era ponto, o que era vírgula, acho que eu sabia, eu suponho assim que eu sabia o que era, né? E aí, uma palavra, a escrita de uma palavra, que eu a amo muito, foi quem me trouxe esse curso, porque ela estava ditando e eu escrevendo. Quando eu terminei, que entreguei para ela, que ela olhou, estava lá, né? Eu não me lembro bem como era o texto, mas essa palavra eu não esqueci. Além. Imagina, como é que você escreve a palavra além e lhe dá o direito de, assim, me escolheram. Descobriu por quê? Sabe, lógico que você sabe por quê, né? Além. Aí ela ficou me olhando e falou assim, sim, você dá para fazer o curso, você quer e tal, dá para você fazer esse curso. Vamos para a idade. Eu não tinha. Mas aí vinha mesmo. Me trouxeram, fiquei, fiz o curso. Quando terminou o curso, fui para casa, lógico, muito empolgada, porque eu tinha visto coisas, digamos assim, o curso, os professores, para mim era um encanto, porque eu sempre tive sede de aprender, né? Apesar de não conseguir aprender, mas eu tenho sede de aprender. Aí eu sabia ali, quando eu sabia que eu estava diante de médico, né? Assim, eu vim de onde eu vinha, e eu estava diante daqueles médicos que eram quem ensinava a gente, de assistente social, aqueles professores, assim, aquilo eu fiquei pensando no que poderia acontecer, assim, que eu poderia tirar dali um bem. E com isso, quando tinha as reuniões, ele já me chamava para fazer alguma coisa, não sei o que e tal, e eu fui aproveitando o espaço, que não me arrependo, né? Agora, tem uma coisa, a gente sabe que quando isso acontece, é como você dá a pele para esticar, assim como um couro de qualquer coisa para fazer um tamborim para bater samba de velho, né? Porque você tem que estar preparada também para as críticas, isso é verdade. Aí sei que ficou um tempo, me envolvi com a comunidade, depois, quando a Fundação SESC me chamou para trabalhar, eu tinha que fazer um estágio, fui para as outras comunidades, pensavam que não era só aqui, não, era a borda do lago, Remanso, Casa Nova, Santo Sé, Pilão Arcado. Então, eu fui para as outras comunidades do interior de Santo Sé, graças a Deus fui muito bem acolhida, e aí a pessoa de lá, Santana, tinha passado num concurso em Juazeiro, sei que tinha feito um curso e foi trabalhar na Fundação CESP em Juazeiro, no postinho da Fundação CESP, e a pessoa que escolheram para ir trabalhar no Piri fui eu.
trabalhar com os balaios. Imagina, aquela menina que não sabia de nada, pelo amor de Jesus, como ainda hoje não sei. Mas hoje, pelo menos, eu tenho mais uma idade, né? E saí de casa, fui trabalhar. Sem... Cleito, imagina, meu irmão. E lá eu fiquei 6 meses, muito bom, graças a Deus, agradeço muito. Quando retornei, mas sempre vindo para casa, lógico, final de semana, muito bom. E nunca tinha pegado assim dinheiro para dizer esse dinheiro foi de carteira assinada, e aí foi bom. Aí com isso, logo já me chamavam para ser, Cleito, imagina que vergonha, professora, meu irmão, sem saber ler, né? Mas era assim mesmo. Era o que eu tinha, era o que eu podia passar para os outros. Era aquilo ali. E aí eu... Bel, Oi. tem uma aluna sua aqui, a Jeane, ela colocou aí no início, Jeane, falou que foi sua aluna lá nos Ai, meu algodões. coração, Leane. Sim, sim. Sei, um abraço. Sei. Mas me diz uma coisa, De algodão. nesse processo, antes da gente entrar na questão do seu trabalho como professora, nesse processo, teve alguém na comunidade que lhe inspirou, além desse trabalho na fundação? Sim, 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 porque, veja só, eu não sei assim nem explicar, sabe, Cleiton? Mas a minha mãe, ela era uma pessoa assim que eu não sei de onde ela tinha tanto apego, tanto amor, onde ela com livros, com professores, sabe assim? Minha mãe brincava com a gente de professor. Ela ensinava, quando nós fomos para a escola, todo mundo já foi alfabetizado. E eu sempre achava que um dia eu ia ter aquela voz bonita que ela tinha, que um dia eu ia assim saber para passar para meus filhos o que ela sabia para passar para a gente. E tinha, eu não sei, eram tantas coisas. Tinha a Lourdinha de Fanuel, que era uma professora, ainda é muito linda, mas era tão linda assim, e sabe, assim, a própria comunidade, ela chamava, porque a carência, a necessidade. Eu cheguei a morar num povoado, que é Algodões hoje, né? Toda a vida foi Algodões Novo. E, às vezes, uma criança quebrava um braço. Olha, eu acho que eu estou misturando as coisas. Uma criança quebrava um braço e a gente tinha que dar socorro, lógico. Quando não encanava com um pedaço de pau, né? Me chamavam para levar para o médico. Até que uma certa feita, o doutor Roberto falou assim para mim: me desculpe, mas seu filho, cada um tem um pai. Porque é cores diferentes, sabe assim? Porque eu sempre levava um menino para ali, diferente um do outro, para ser cuidado do braço que tinha sido quebrado. Então, de uma certa forma, uma mulher que queria dar à luz, eu vi, de uma certa forma, eu não sei nem se fui eu. Eu costumo dizer assim, que foi a própria comunidade que fez isso comigo, né? Assim, que eu agradeço, eu amo minha comunidade. Em todo lugar que vou, eu digo que sou de Algodões. Moro aqui há 22 anos. Ajudei a botar o primeiro tijolo nessa cidade, que votei na emancipação. Então, eu também construí ela, né? Ajudei a construir essa cidade. Amo minha cidade e ainda vou ver ela grande. Se eu não ver, os meus sucessores virão. Virão e verão. E, assim, eu não sei lhe dizer, nós tivemos tantas pessoas em nossa luta que citar nomes é um pouco complicado, né? Porque foram pessoas demais. Por exemplo, Zé Muquim, que era, para mim, foi um dos maiores professores, Zé Muquim. Era esse aí que eu estava lembrando. Nem imaginei.
Eu tive o professor Cosminho, mas eu tive o professor Zé Muquim. Zé Muquim passava... Cleito, você tem que pisar o pé no freio, você sabe disso, né? Que depois que começa, não para mais. Você é quem tem que pisar o pé no freio. Zé Muquim, ele passava na minha casa, que ia para a casa de Oswaldo, e falava assim, Isabel, eu vou ali na casa de pasto. Quando eu voltar, eu quero que você me dê tal resposta. Eu dizia, e como é que eu vou saber? Eu não trabalho de adivinha, não. Não sei fazer adivinhação. Ele falava, está em tal livro. Está na Bíblia, em tal livro. E aí, meu amigo, o que era que eu fazia? Tinha que ir olhar a Bíblia. Aí ele me chegava e me perguntava coisa de geografia. Naquele tempo era estudos sociais, não tinha negócio de cada livro, né? Era estudos sociais, era um livro só para muitas coisas, que eu nem me lembro mais, tem tanto tempo. E aí ele dizia, está no livro de estudos sociais. Aí eu tinha que ir buscar. Porque quando ele voltasse da casa de pasto, ele podia até nem passar lá. Podia dar um tempo. Mas eu ficava achando que eu queria ser melhor do que ele. Oh, imagina se eu ia chegar pelo menos aos pés daquele homem tão sábio, meu Deus. E aí eu tinha medo que ele, na volta, ele passasse lá e me perguntasse. Aí eu tinha que ir buscar. Quando menos eu esperava, que às vezes até... Aí ele chegava e dizia, e a resposta? Aí eu dava a resposta para ele. Então, eu fui buscando. É uma pessoa que eu devo muito, muito. Ele me ajudou muito. E aí depois Cosminho ficou comigo, ficou lá em casa, né? Que é um professor do Centro Sé, que eu abraço professores todos e do Centro Sé, a pessoa do professor Cosminho. Eu buscava com ele. Eu procurava, né? Principalmente geografia. Ia lá e procurava. Cosminho, compadre Cosminho, aí. Ele já tinha a resposta, já tem a resposta perfeita na hora, e aí me ensinava, me ajudou. Então, esse senhor que eu amo de coração, é da família Muquim, você sabe disso, né? Eu já lhe falei, como sempre, em minhas falas eu falo dele, sempre, porque ele me inspirou muito, uma pessoa muito sábia. Ele me falava da Ásia e eu imaginava que ele estava lá no continente, né? Que ele tinha andado lá, mas de vez em quando ele deixava um assim que aí dizia, Isabel, o homem com medo faz de um calango um soldado. Entendeu? Um homem com medo faz de um calango um soldado. Eu dizia, mas porque assim, Muquim? Aí ele dizia, porque ele vai correndo na mata e o calango chia na folha seca. Ele é capaz de virar para trás e dizer, não foi eu não, não foi eu não. Um calango, né? Você sabe o que é um calango, um bichinho? Então, Bel, eu estou aqui tentando lhe ajudar a você apresentar a Isabel Aniceto, que eu conheço, que Deus e que o universo me presenteou como amigo em 2013. Eu acho que foi um presente a sua amizade. E aí a gente percebe que toda uma estrutura que vem do trabalho na fundação, desde a sua atuação na comunidade, essa relação sua de tanta proximidade com a sua comunidade, que mesmo você vindo para a cidade, você ainda é Isabel Aniceto dos Algodões, nunca deixará de ser, porque você ampliou as raízes, você só fez raízes em outros espaços, mas continua sendo continua tendo essa relação de proximidade tão forte com a sua comunidade. E aí eu fico aqui curioso, quando você falou da escola de Correnteza, que eu não conhecia pelo nome, essa escola que você trouxe, e aí eu te pergunto, o que foi de produtivo que você
ainda lembra durante o período que você estudou lá em Correnteza? Ah, sim, lembro muito bem. Não de tudo, lógico, né? 78, olha, vai fazer eu dizer que tenho 58 anos, que vou fazer, se Deus quiser, em setembro. Confiando em Deus, eu vou fazer. Mas não tenho problema com idade, não. Então, a correnteza, a correnteza, digamos assim, lá só me traz boas lembranças. Porque nós chegamos ali no desconhecido, sem saber o que era. Meu irmão era casado, meu irmão mais velho, era casado lá com Zezé, e eu não. Nós não sabia de nada, Cleito. Nós não tinha ninguém. Nós, digamos assim, éramos uma família aí solta, né? Aquele caminhão com aquele monte de gente. 21 sacos de farinha. Como era que essa barriga não ia crescer, meu irmão? 21 sacos de farinha meu pai levou com medo da fome. Meu Deus, que bom. E aí, meu irmão morava lá. Nós fomos acolhidos pela família dela, né? Deram um lugarzinho, a gente fez um barraco. O pai fez uma casinha, bem parecida com nós. E lá nós vivemos 2 anos. Enquanto a gente estudava, no meu caso mesmo, que quando foram 2 anos, né? E a coisa, eu devo tanto assim à correnteza, devo tanto a esse colégio, devo tanto à professora Marcelene, que ali eu fiz muita amizade, eu conheci muita gente, como ainda hoje conheço. Claro que não conheço mais tanto, porque os dias vão passando, a gente também, às vezes a gente é egoísta, deixa de voltar para lembrar, para conhecer, para visitar, às vezes até por não querer incomodar, mas de qualquer forma a gente também vai perdendo, né, o conhecimento com esses mais jovens. Por sinal, hoje minha nora é de lá. Ela hoje mora aqui em Sobradinho, mas é de lá. E eu sei o que é que você quer. Eu sei o que é que você está perguntando. Eu vou lhe responder. Em 2014, meu filho, aqui fazendo uma pesquisa, ele falou assim: mãe, se não me engano, 14 de julho, mas eu não tenho assim, que a mente já está bem apagada. Mãe, Juazeiro hoje está completando 36 anos. Falei, é o quê? Juazeiro hoje está completando 36 anos. Falei, não, meu filho. Aí ele. Sim, tá aqui no site. 36 anos. Eu falei, não. Não, meu amor. Não é 36 anos, porque em 78, na escola Dom Tomás Guilherme Muffe, em Correnteza, eu cantei o hino do centenário de Juazeiro. Era isso que você queria ouvir? Ou não? Eu cantei o hino do centenário de Juazeiro. E como que Juazeiro estava fazendo 100 anos, em 78, e hoje, em 2014, Juazeiro só tem 36. Pode buscar que eu acredito ser 136 anos. E aí ele falou, não, mas eu vou dar uma olhada. E logo, logo ele me chamou, mãe, faz favor. Aí vim, cheguei. Aí ele falou, a senhora está certa, só que aqui a gente pode corrigir no site. Tem um site de correção e tal, não sei o quê. Aí ele pediu para mim cantar. Mãe, a senhora cantou o hino do centenário de Juazeiro? Sim, cantei. Por quê? Aí ficamos rindo nós dois, né? Duas crianças, lógico. Eu da idade dele, meu filho. E aí ele... Eu ainda sabia alguma coisa. Aí cantei uma estrofezinha, mas agora eu não sei mais. Eu já esqueci. É isso, Cleiton. Bel, é muito, muito bom falar com você, mas eu sei que está chegando o seu horáriozinho de tomar medicação, tem todo um controle.
e Erin puxou minha orelha já antes, e eu disse a ela que não se preocupasse não, que também tenho esse cuidado com a senhora como se fosse, como se nós fôssemos da mesma família, como se você fosse uma mãe para mim, tenho muito respeito, muito carinho por você. Mas eu queria que você, assim, vamos dizer, finalizando, que você trouxesse algum aspecto aí que você acha que deixou de falar. Eu sei que você tem algumas histórias com pessoas que você considera por demais como importantes, né? Tem, acho que Maria Barros, não é isso? Sim, Maria Barros, Isabel Barros. Isso, que são familiares de pessoas lá de São Gonçalo da Serra, que é um lugar que eu sou apaixonado. Antônio, sabe, né? E Antônio, que é uma pessoa, um amigo hoje, que é alguém que tem um conhecimento vasto sobre a história, sobre aquela região de São Gonçalo da Serra, que eu espero, passando a pandemia, que eu possa estar gravando um vídeo também com ele, que será uma coisa magnífica para também trazer todo um aspecto mais místico também, né? Não sei se nós teremos a permissão para falar sobre os encantados, sobre a relação das pessoas de São Gonçalo da Serra com o lugar, de proteção, de amizade mesmo, de ter um lugar e os seres vivos como parte da família, que é algo que, de alguma forma, os seres humanos vêm perdendo, e a prova disso é toda essa reação, né, esse processo pandêmico aí que a gente está vivendo, né? Eu sei que muita gente pode não acreditar, mas a forma de vida que a gente tem implantado, o que tem essa relação com o planeta é cada dia mais agressivo, e eu acho que isso poderia mudar se nós tivéssemos uma relação de aprendizagem maior ou melhor com pessoas como você, como Antônio e como tantos outros que passam a partir dessa cultura oral, né, dessa oralidade, histórias lindas, assim, magníficas que eu já tive o prazer de ouvir, de pássaros, né, que seu pai contou para você, você já me deu a honra de contar para mim, enfim, todo um arcabouço de contos, de histórias, que infelizmente as pessoas de Sobradinho ainda não conhecem, que poderiam conhecer. Mas enfim, eu queria deixar para que você pudesse, sei lá, acho que nesses 7, 8 minutos aí, que a Erin falou que até 4, 5, 50 no máximo, que é para você ter os cuidados. Mas ela está certa. Pronto, fique à vontade, Bel, faça as considerações aí que você quiser fazer, os agradecimentos que você também quiser fazer. Ô, Cleito, eu quero agradecer a Deus, primeiro, né? A você, de coração, as pessoas que nos viram. E espero que você não tenha perdido sua credibilidade do seu trabalho, porque eu pensei que a gente só tinha 15 minutos de conversa. Mas, assim, eu agradeço muito a Deus por isso. Eu quero agradecer a meu esposo pela compreensão, aos meus filhos, você sabe, eu tenho 7 filhos, 2 concebidos e 5 concedidos, né? Que para mim não faz diferença. A minha família, que eu sei que, mesmo falando bem ou não, estão me vendo nesse momento, né? Até quando terminar. Mais tarde eu vou cantar a musiquinha deles dormirem, que eu gosto de cantar de noite, para eles dormirem, a cantiguinha de Niná. E assim, eu espero que o seu trabalho chegue para nossos sucessores, que um dia sirva na sala de aula, porque eu sou amante da educação, eu sou amante da história. Eu costumo dizer para meus sobrinhos, meus filhos, que a gente tem assim uma relação
né, muito, muito aberta, que sem história não há vida. Não há vida sem história. Porque como que eu posso dizer que a história não existe? Como era que eu poder falar de Platão, de Sócrates e outros, né? Ah, mas você não está falando de história. Estou sim, porque é na matemática, é na filosofia, em todas as matérias nós encontramos a história, não é isso? Como eu poderia acreditar que Jesus andou aqui na Terra se a história não me falasse? Como eu poderia acreditar que esse grande líder deu sua vida, fez tudo o que fez conosco, se a história não existisse? Então, como eu poderia estar aqui se a história não existisse? Então, eu quero, assim, deixar o meu abraço a todos, pedir desculpa pelas loucuras, né? Assim, pelas falas, mas eu não gosto de inventar, assim, de inventar, eu vou inventar ser fulano, eu gosto de ser eu porque igual a mim só tem eu, né? Então, e agradecer a todo mundo. E sempre que precisar, eu vou estar aqui. O que falar, o que a gente conversar, você sabe, não falta. Mas não falta mesmo. E é isso, meu amigo. Desculpa. Muito obrigada pela oportunidade. Bel, eu vou pedir a colaboração de Erinho e pedir a você, eu não sei se você lembrar. Lembra a história que seu pai contou para você de uma caçada que o passarinho azul deu a dica a ele? Oh, Vamos, Cleide. vamos finalizar essa live com essa história? Vamos, sim. Vamos. Fique à vontade. Olha, hoje, o Ibama, se ele tivesse aqui, o Ibama poderia prender ele. E eu só podia fazer ir atrás de alguém que pudesse fazer alguma coisa, né? Mas, assim, naquela época era conhecimento, era defesa. Então, ele dormindo, ele sonhou com. A história, né? Ele sonhou com um pássaro das asas de ouro. E o pássaro levava ele até certo ponto, que seria nessa serra do Olho d'Água, que a gente chama, indo para Algodões. E ele foi. Ele, além de pescador, era caçador. Ele foi e, chegando lá, ele se deparou com a... Como é que chama, meu Deus? Caverna. Não é caverna, ele chama outro nome. Ele dava outro nome. E lá tinha uma ninhada de caititu, que é porco do mato. Ele contava que esse pássaro era como se ele chamasse, como se ele, o pássaro, levasse ele nos braços. Porque assim, a gente era pobre, mas era pobre mais de conhecimento, assim, de sei lá, de não saber a maldade que estava fazendo com os animais, ou é porque ele tinha que ser assim na época, eu não sei. E ele foi, quando chegou lá, se deparou e começou a matar. Matou um monte de caititu, mas foi um monte mesmo. Que hoje ele podia até ir preso, mas eu não vou não, porque eu era criancinha, não sabia. Só comida a carne. E aí ele voltou para ir na casa de João de Pura, que é o que eu contei a história do pé de umbuzeiro, que tinha um pé de umbuzeiro na estrada, para ir buscar sal e animal para carregar essa carne. E assim eles fizeram. Eles voltaram. 3 léguas, meu irmão. Eu falo assim, no meu linguajar mesmo, né? 3 léguas, eles voltaram, vieram, pegaram essa coisa toda. Eu não sei se chegaram a fazer o benefício, como a gente chamava, tratar. Se ainda desse lado, entenda meu linguajar como quiser. Ou se na ilha, ainda morava na ilha. Eu saí da ilha com 7 anos. Eu lembro bem que tinha assim uma corda e essa corda estava estendida de carne de uma ponta a outra. E é isso, né? Mas ele não vai mais preso, não, porque Deus liberou ele, libertou. Ô, Bel, muito obrigado. Que conversa
maravilhosa, a gente transitou pelo tema, que é a importância da associação, não ficamos nele, sim, a partir da sua história, da formação de uma líder da comunidade, uma pessoa que de muito tempo foi o símbolo do Flamengo de Algodões, que era só sentar na beira do campo, que o time podia estar perdendo 5-0 e virava o jogo e ganhava. Não sei como era aquilo que você fazia, mas um dia eu vou descobrir que segredo era esse. Ou seja, de uma pessoa ativa, protagonista, que fez a história, que deixou um legado, que criou os filhos de uma forma maravilhosa. Ou seja, nada cai do céu, como, né, a não ser chuva. E às vezes, agora está caindo meteoro também, mas aí é coisa que a gente pode nem estar falando. Mas foi um trabalho árduo, um trabalho que inicialmente foi de formação do ser, de muita luta, de muita coragem, e aqui que eu posso dizer que eu tenho um orgulho bom de ter feito o registro da sua história, de deixar aqui. Erin disse que é cobrança, mas não é cobrança, não. Né, para os seus netos, né, bisnetos, tataranetos, que vão ter o prazer de ouvir a sua história contada por você. Então, quando nós não estivermos mais aqui, tá? Então, muito obrigado a você, muito obrigado à sua família pela colaboração, pelo carinho, tá? Muito obrigado a todos que nos assistiram, que participaram, que comentaram. Tá? Eu coloquei em alto relevo aqui para não estar lhe interrompendo, mas aí fica gravado no vídeo. Enfim, eu espero que Deus me dê força para continuar fazendo esse trabalho e que Deus abençoe. Então, um abraço e até a próxima. Assim seja. Amém.